Então, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro inspirado hoje em Yosef Hatzadik, José o Justo, inspirado nessa semana do mês de Kislev, aonde a partir de amanhã vamos abrir esse portal dos milagres, dessa festa das luzes. Não é à toa que a porção da semana que está trazendo para nós essa nova estrela, que é Yosef, José o Justo, ela abre para nós esse portal da festa de Hanukkah, a festa dos milagres, a festa das luzes, e também não é à toa que nós estamos no dia, entrando nesse mês de dezembro, o dia 25 de Kislev, que vai ser amanhã. E, por coincidência, a gente sabe que não existem coincidências, dentro do calendário cristão, o 25º dia de dezembro, também o renascimento do nosso Mestre Jesus. Por que será que esse número 25 está sendo manifestado dentro desses dois calendários? Será que existe alguma relação? Esse é um questionamento que cada um vai poder fazer dentro de si. Eu não posso fazer essa afirmação porque não existe literatura em cima disso. E eu aqui, sendo porta-voz de uma sabedoria que eu recebi, eu vou deixar essa curiosidade, esse ponto de interrogação para vocês começarem a fazer uma conversa entre vocês mesmos, fazendo muitas vezes perguntas como essa. Por que será que o renascimento de Jesus coincide com essa data 25? Será que um dia esse mês hebraico de Kislev foi em paralelo o mês de dezembro, antes desse calendário ser... não posso dizer que é manipulado, mas antes dele ser modificado pelo homem, e foi a marcação do renascimento de uma consciência de iluminação, e talvez duas sabedorias que na realidade é a mesma sabedoria dentro de uma essência, mas talvez duas linguagens diferentes estão traduzindo que um portal cósmico está sendo aberto no 15º dia do mês de dezembro, no 15º dia do mês de Kislev. Será que essa data já foi coincidente no passado? Vamos deixar essa pergunta em aberto e vamos dar início para o nosso encontro, então. Vamos deixar essa nossa vela, que simboliza esse momento, que é um momento de cura e um momento sagrado, através das reflexões, das palavras que são manifestadas aqui. E agora ela está realmente uma chama linda, abrindo já, chamando essa luz dos milagres. Quando nós iniciarmos o processo de acender as velas em Hanukkah, a principal meditação que nós temos que fazer é exatamente essa. Eu quero puxar essa luz que vem dos mundos superiores e incorporar ela aqui no mundo físico. Então, que essa vela simbolize exatamente isso. Seguindo por esse caminho, se vamos falar sobre Yosef Hatzadik, não poderia haver melhor explicação sobre quem é esse novo personagem que está entrando dentro da nossa história. Porque Yosef Hatzadik é exatamente a carruagem de Yesod, que é a primeira, olhando de baixo para cima, acima do mundo físico, acima de Malhut, ela é essa carruagem, ela é essa emanação,
ela é a possibilidade, ela é esse funil, ela é o caminho, a porta que abre o limite do mundo físico e ela encosta no limite do mundo metafísico. O que significa que, sem passar por Yosef Hatzadik, eu não consigo incorporar a vida, o sustento, bênçãos, prosperidade, saúde, alimento, tudo, tudo. Qualquer força de sustento, de forma genérica, vocês podem colocar qualquer item dentro desse pacote de sustento, ele não pode ser manifestado sem passar por Yosef Hatzadik, sem passar por essa carruagem, sem passar pelo nível de Yesod. E de forma muito prática, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho muita dúvida sobre o que é esse assunto da árvore da vida, o que significa incorporar a árvore da vida. Parece algo muito complicado. Na realidade é muito complexo, mas ao mesmo tempo ele traz aquela simplicidade do início. Primeiro, eu posso ser uma pessoa que não entendo de espiritualidade. Eu posso ser uma pessoa que só consigo ler o texto da Torá e entender de forma literal. Eu vou estar lendo ali a história de José o Justo e vou ver um exemplo de um personagem que, dentro de algumas condições, exerceu algumas ações que, no fim da história, o transformou no rei, no poderoso, aquele que controlou toda a riqueza do Egito. Ele passou por, nossa, uma epopeia, que eu vou tentar trazer de forma resumida para vocês relembrarem, mas ele passou por tantas dificuldades. Nós estamos agora quase chegando no final do primeiro livro da Torá, que é o Bereshit. E até chegar o fim desse livro, nós vamos ter conseguido alcançar toda a história dele. Então, um dos caminhos para eu entender a árvore da vida é eu começar a fazer essa conexão, porque esse é o primeiro step, é o primeiro degrau, o nível de Yesod. Quando eu conheço essa história e começo a entender algumas chaves que ele está trazendo para mim, eu vou entrar numa dimensão um pouco maior, quando eu entender que existe várias dimensões e que eu posso caminhar um pouco mais além do que esse nível literal do sustento e entender que ele traz para mim algumas chaves que, quando elas são incorporadas dentro de mim, eu começo a manifestar milagres da forma que foram manifestados na vida dele. Não é à toa que ele entra na história quando está entrando a festa de Hanukkah, que também mostra para mim essa dimensão de alcançar milagres. E aí eu começo a me perguntar e pensar, puxa vida, mas estudar Cabala, falam de abertura cósmica, fala de coincidências, de qual é o caminho energético que esse fluxo divino chega até o nosso planeta, o nosso mundo físico. Como eu posso acessar? Então, é como se eu estivesse traçando mapas e caminhos que, de forma prática, eu incorporo. Muitas vezes a pessoa não consegue entender nada do que eu vou estar falando ou do que alguns mestres estão falando, porque talvez ela ainda não conseguiu incorporar dentro do físico aquilo que está acontecendo no metafísico. A cada ano, quando a gente repete cada uma dessas histórias e a gente aprofunda um pouco mais, de forma literal, é como se a gente estivesse mergulhando um pouco mais na história, mas nessa dimensão metafísica, o que está acontecendo? Eu estou conseguindo me aproximar desse conceito
do sustento, dessa conexão com a luz, dessa aproximação daquele que provê a luz, que é o meu Criador, que pode ser a luz divina. E quando eu estou conseguindo chegar mais próximo, automaticamente eu estou preparando o meu recipiente com um propósito que tira cascas, que limpa, que harmoniza com essa possibilidade da luz viver e se manifestar dentro de mim. E vai chegar um momento que eu vou, naquele meu dia a dia, eu vou falar, eu quero ser como ele. Eu quero ser como Yosef. Eu quero passar pela dificuldade como ele passou e conseguir manifestar um milagre e manter a minha consciência elevada, tendo a certeza do meu propósito. Porque ele mostra para nós como fazer essa conexão mais do que qualquer outra coisa. E fazer essa conexão é ter a certeza de que depois da tempestade vem o arco-íris, que simboliza a certeza de que o meu Criador nunca vai me deixar. Ele sempre está ali. A luz sempre está do nosso lado. Basta a nossa ação. Vamos lembrar o que aconteceu na semana passada? Yaakov retornou para sua terra, a terra dos seus pais, reencontrou Esaú, que representava aquela força negativa que existe dentro de cada um de nós. E ele foi, de certa forma, aceito por esse irmão que havia o jurado de morte. Coisas aconteceram e esse Yaakov, nossa, não teve uma vida fácil. Quantos desafios ele passou. Ele recebeu a bênção do nome dele, ele virou Israel, ele conseguiu resgatar a consciência e implementar dentro dele exatamente esse processo que eu estou falando aqui para vocês, de instalar dentro dele a árvore da vida, essa consciência, ele materializou algo metafísico dentro do físico. Isso é incorporar a consciência da árvore da vida. É incorporar essa característica divina que nós precisamos ter dentro de nós para que a luz daquela sefira se manifeste. Cada vez a gente vai conseguir mais, cada vez a gente vai alcançar mais, cada vez nós vamos abraçar mais o nosso Criador, ele vai estar bem mais pertinho. Bom, Jacó então volta para casa e no início da leitura dessa semana aparece ali ele com esse filho, Yosef, o filho predileto, o filho que parece, que traz com ele essa possibilidade de ser o seu sucessor, um filho que brilha a mesma luz que Yaakov brilhou e brilha, e ele sente essa similaridade. É algo natural para ele. Na própria Torá, nós temos ali descrito como Yosef era o predileto de Yaakov. Nessa data, Yosef tem 17 anos. 17, a gente sabe que dentro da língua hebraica, os números representam letras que representam valores numéricos, e esse número 17 não está ali por acaso. Esse número 17 quer dizer a palavra Tov. Tov, que é a palavra bom. Palavra essa que foi manifestada lá no início do Bereshit, quando o Criador criou a luz e ele viu que a luz era boa. E aí ele disse, haja luz. Então,
nós temos várias referências que, quando nós acompanhamos a leitura dentro da leitura das porções, dentro daquelas palavras do hebraico que tem tantos desdobramentos de sentido, isso tudo enriquece demais o nosso entendimento dentro dessa incorporação dessa esfera, dessa sefira de Yesod. Então, sabemos que Yosef era bom. Yosef recebe do pai uma túnica de mangas compridas. Midrash fala que essa túnica tinha mangas compridas e era colorida. Por quê? Yosef não precisava ir para o pastoreio igual aos seus irmãos. Todos os seus irmãos tinham que sair para o pastoreio. Mas Yosef era aquele que podia ficar em casa recebendo ensinamentos e estudando com o pai. Não é à toa que os irmãos morriam de ciúmes dele. E ele ter recebido essa túnica foi mais um motivo de inveja. Yosef era lindo. Yosef era vaidoso. Yosef passava alguns momentos penteando o seu cabelo, porque ele era muito bonito. Acho que devia ser muito agradável olhar para ele, né? A gente gosta de olhar para a beleza, mas a gente gosta de olhar para a nossa beleza. A gente não gosta de olhar para o outro lindo e se sentir diminuído e falar, puxa, mas ele é tão maravilhoso, por que que eu sou assim, né? Por que que eu estou tão longe dele? O que isso desperta dentro de nós? Essa sensação dos ciúmes, a sensação da inveja, a sensação da inferioridade. E essa sensação, ela cada vez estava mais presente dentro dos irmãos. Bom, Yosef, então, recebe essa túnica e para ainda ser a gota d'água, Yosef, que já fazia essa conexão, ele fez a primeira interpretação de um sonho que ele vai contar para os irmãos, que ainda põe ele numa situação ainda de maior perigo. Porque ele diz, feliz, na maior inocência, olha, eu sonhei que o meu pai e a minha mãe estavam em volta de mim e vocês também. Só que vocês todos se curvavam a mim. Bom, quando os irmãos escutaram essa história, na mesma hora eles já falaram, bom, esse Yosef é outro Esaú que apareceu na nossa vida. Porque não é possível. Tudo é para ele. Quer dizer, não só ele é o preferido do pai, não só a gente vai trabalhar e ele não precisa trabalhar, então ele é o protegido, como agora ele está dizendo que ele vai ser o nosso líder e nós vamos ter que ainda fazer reverência a ele. Ele vai ser aquele que vai ser o nosso, ele se considera o nosso rei. Então, realmente, isso despertou muita ira. E aí, num dia, eles foram fazer o pastoreio na terra de Shechem e Yaakov diz a Yosef que vá chamar os irmãos para que eles voltem. Yaakov estava com medo, aquela terra era a terra onde a sua filha tinha passado por aquela situação de abuso e os seus dois irmãos haviam feito um massacre. E aí ele pede para ele ir lá trazer os irmãos. E quando ele vai, os irmãos já estavam entre eles coordenando uma forma de conseguir se livrar de Yosef. Primeiro,
pensaram, nós vamos matá-lo. Então, pensaram que eles iam realmente acabar com ele através de matá-lo. E aí pensaram, nós vamos colocar o sangue dele, a gente mata um animal, e aí a gente diz para o nosso pai que ele foi morto por essa fera. Mas aí um deles pensa, Rubem pensa, olha, vamos fazer diferente. Nós vamos jogar ele no poço, porque o que ele imaginou? Eles vão jogar ele no poço, quando eles saírem eu volto e vou resgatá-lo desse poço. Mas eles jogaram ele no poço, um poço em que a gente já ouviu falar tantas vezes, onde existiam lá serpentes e escorpiões, e ele cai nesse poço para não ter, porque ele fala, olha, nós não vamos sujar nossas mãos com o sangue de Yosef. Mas aí estava passando uma caravana de um curtume que vendia peles de animais, inclusive era uma caravana que lá longe eles sentiam, porque tinha um odor muito forte do couro. E aí eles falam, olha, ao invés de deixar ele no poço, vamos então tirar ele do poço e nós vamos vendê-lo como escravo. Porque como escravo, vocês estão lembrados da história daquele filho de Esaú, que também roubou tudo que Jacó tinha para ele ser um nada, e através de ser um nada, é como se ele tivesse sido morto, sem que ele sujasse as mãos dele de sangue. Um escravo também não tem o livre-arbítrio. Então, eles poderiam estar se livrando, são formas de tentar se livrar, tentando amenizar o peso dessa tragédia que estava sendo manifestada. Então, eles tiram José do poço, que apesar de ter toda essa escuridão, o Midrash fala que ele não foi picado por nenhum escorpião e nenhuma serpente. Diz que eles se afastaram nas paredes desse poço para não encostarem nele. A luz afasta a escuridão. E aí ele é retirado desse poço e é dado, e ele pede, por favor, para os irmãos, ele suplica para que os irmãos não façam isso. Mas ainda assim, ele é levado como escravo. Ele vai chegar no Egito. No Egito, como ele era lindo, os próprios pessoas da caravana falaram, eu acho que eu não vou levá-lo. Isso também está no Midrash. Eu não vou levá-lo como escravo. Porque apesar dele estar todo sujo e estar sem as vestes, eu estou olhando para ele, ele tem a feição de um rei, porque ele era lindo. E os irmãos falam, não, pode levar, ele não é rei, pode levar, ele é nosso escravo, pode ir, realmente, ele acaba levando. Quando ele chega no Egito, Potifar olha para ele e logo de cara ele olha, no meio de todos aqueles que estavam lá, ele olha e aquela beleza dele era maior do que simplesmente física. E Potifar compra Yosef e Yosef vai para a casa de Potifar. E lá ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E Potifar tinha a sua esposa, que chamava-se Zuleika. Acho que Zuleika, tenho quase certeza. E Zuleika fica apaixonada por Yosef. Mas Yosef não dava a menor bola para ela. O tempo vai passando e Yosef começa a mostrar para Potifar como tudo que ele fazia bem feito. Tudo que ele fazia brilhava. Tudo que ele fazia crescia. Tudo que ele fazia multiplicava.
Até que, num momento, Potifar, que era um dos grandes naquela data, ele fala para Yosef, para ele cuidar de toda a sua fortuna, cuidar de tudo que é dele. E ele começa a cuidar, ele tem toda a confiança de Potifar. Eu tenho que resumir, infelizmente, mas eu podia até dar mais detalhes dessa história, porque é uma delícia falar sobre Yosef. É muito gostoso. Mas o nosso tempo é curto. Qual é a chave? Por que tudo que ele tocava tinha todo esse resultado? O que tinha dentro da lógica de Yosef que o fazia ser tão especial e manifestar todas essas maravilhas? Em momento nenhum, Yosef reclamava da situação que se apresentava para ele no seu dia a dia. Em momento nenhum, Yosef se sentia vitimizado, coitado. Em momento nenhum, ele falava, ele fugia do que se apresentava. O principal, o que conduzia? O pensamento de que ele era um agente da luz do Criador. Estivesse ele fazendo o que fosse. O que quer que ele fazia, ele pensava: eu estou aqui como agente da luz. Eu estou aqui como agente do meu Criador. No fim da história que nós vamos ver daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, ele vai se encontrar novamente com os irmãos, e os irmãos vão suplicar pelo perdão dele, vai ser uma história, vai ter todo um desenrolar, mas qual resposta ele vai dar para os irmãos? Ele vai dizer para os irmãos: vocês não tiveram uma boa intenção quando me venderam como escravo, mas o Criador sempre tem boa intenção. O que ele estava querendo dizer com isso? Que apesar dele enfrentar todos os desafios que ele estava enfrentando e que ele enfrentou, assim como Jacob, em momento nenhum ele deixou de pensar que a luz está por trás de tudo. Então, ele fez sempre o melhor que ele pôde. Ele nunca se retraiu. Ele nunca se absteve de fazer o melhor que ele fazia. Ele sempre teve como sócio aquele que está sempre do lado dele. Ele sempre convidou esse sócio que é a luz para estar do lado dele. E essa é a principal chave que nós temos de Yosef. Entender que a luz sempre está por trás de tudo. Entender que a dificuldade vai acontecer. Veja, quando esses filhos retornam e levam para Yaakov aquela túnica de manga comprida cheia de sangue, depois de Yaakov já ter passado por tudo que ele passou, a gente vai até pensar: meu Deus, não é justo, depois de tudo que ele passou, ele ainda ter que encarar essa perda desse filho mais querido, aquele que ele imaginou que ia ser o que iria levar essa consciência. E vamos lembrar, quando nós olhamos para a árvore da vida, Yesod está exatamente embaixo de Tiferet, é a consciência do equilíbrio. Enquanto em Tiferet nós temos essa consciência do equilíbrio das três colunas num nível elevado, quando nós estamos falando em Yesod, nós estamos falando da manifestação física. Então, é como se um fosse exatamente o complemento do outro. Não é à toa que nós estamos fazendo essa ligação do mundo físico com o mundo metafísico. A palavra bênção, que está ligada a brachá, que é essa letra bet, que são aquelas duas linhas
e nelas nós temos essa união, esse cano, que por sua vez hoje, se a gente fosse pegar, fazer a leitura do Zohar, o Zohar dessa semana, essa letra Vav, Yesod, que faz esse finalzinho da letra Vav, que é essa ligação entre dois recipientes. O rei corrigido, que está lá em Biná, e o rei não corrigido, que depende de nós, que está aqui em Malhut. Então, esse Vav só se manifesta, esse sustento, através de Yesod, através de Yosef e através dessa consciência da certeza de manifestação dos milagres, sabendo que a luz está sempre por trás de tudo, mesmo que eu tenha que enfrentar todas as guerras. A guerra principal, que o Satã já ganhou, e que ele já me convenceu de me fazer acreditar que eu sou perfeita, que eu já estou corrigida, que eu não preciso fazer mais nada, que a minha parte está feita, que eu já sou um ser elevado, que talvez eu tenha uma coisinha ou outra só para fazer. Afinal, eu nem multa de automóvel eu tomo. Agora, em questão de pandemia, nem sair de casa eu saio. Então, tá tudo bem. O Satã faz a gente achar que a gente já fez tudo que a gente tinha para fazer. Mas a gente aprendeu na semana passada o quê? Que enquanto eu não encontrar dentro de mim o meu lado negativo e assumir, sim, que eu tenho inveja, ciúmes, raiva, egoísmo, desejo de receber só para mim. Enquanto eu não realizar que eu ainda tenho tudo isso, não é ainda, que eu tenho muito, eu não consigo transformar. Então, essa batalha só vai ser vencida quando eu assumir. Por que é que aparece aqui na história esses irmãos passando por tudo isso? Eles são grandes. Eles vão ser os pais de cada uma das tribos. E eles venderam o irmão para ir trabalhar no Egito. Como pode? Alguém aqui iria vender o seu irmão como escravo? Então a gente pode até aqui pensar, falar, isso é coisa do passado, eu jamais iria colocar alguém da minha família numa situação dessa, então essa parte aqui eu já liberei. Mas essa história é relida ano a ano para mostrar que ela é vivenciada por nós ainda. Nós ainda vendemos o nosso lado positivo. Nós ainda colocamos a nossa alma como escrava do nosso egoísmo, do nosso ciúmes, da nossa vontade de receber para si mesmo. A gente ainda faz tudo isso. A Cabala está aqui para abrir os nossos olhos e a gente conseguir enxergar como fazer para se limpar e se preparar para receber o sustento. Porque quanto mais eu tiver me purificado, incorporado, através de eu assumir o erro, assumir o negativo, aquele exemplo básico da Cabala, normal, nosso usado 1000 vezes sobre a criança. Por que que a criança, quando olha o fogo, ela não se afasta? A gente tem que segurar. E um animal, qualquer animal mesmo, bebê, vê o fogo e ele sai. Nós, seres humanos, temos incorporado dentro de nós essa força do negativo. A gente não consegue discernir entre um e o outro, porque está tão misturado, a gente só aprende através da dor. O animal não. O animal já sabe até onde ele pode ir, até onde está o perigo. Nós não.
A gente tem o escuro dentro de nós, a gente não percebe o escuro dentro de nós. Ele nos convence, ele toma conta e a gente nem percebe. Esse é o ponto. É isso que a gente precisa entender e realizar. Vocês podem não acreditar, mas vamos fazer uma ligação aqui com Hanukkah. Vamos lembrar do povo hebreu, na época helenística, dominação dos gregos sobre a Terra Santa. O rei Antíoco deixou de admitir a tolerância na prática das tradições. Existia uma tolerância, a partir dele, não mais. Se a gente pensar nessa cultura grega, vamos fazer aqui um paralelo entre os dois? Os gregos cultuavam a idolatria, que é, por exemplo, vários deuses. Cada deus tem ali uma força, quer dizer, cada deus chama uma força, e o povo hebreu praticava a consciência do monoteísmo, que é essa consciência na luz, em uma única essência, que é única para todos. Segunda diferença. Os gregos cultuavam o materialismo. O que vale é a matéria, é o físico. É a lógica daqui, do material. Enquanto que o povo hebreu cultuava esse mundo metafísico. Essa consciência de expansão que não está manifestada aqui. É a consciência, não é o corpo. Em segundo lugar, em terceiro, os gregos, dentro de um racionalismo lógico, baseado na matéria, e o povo hebreu falando de mente sobre matéria, que hoje, se vocês pensarem, a física já chegou na física quântica, a gente interfere no resultado. As coisas não se manifestam sozinhas e pronto. Não, tudo depende do olhar do observador. E aí, em seguida, o grego, o que vale é o corpo, o prazer, cultuar a perfeição do homem como centro do universo. O corpo, esse sistema perfeito que se autorregula, que ele é aquele que tem o que vai trazer o equilíbrio, o centro do mundo é o homem. E o povo hebreu. A conexão do divino vai me levar a esse centro da luz, que é a provedora de absolutamente tudo. Então, nós estamos falando da descrição aqui de dois mundos, sendo que os gregos olhavam para o hebreu e tudo aquilo que era sagrado para o hebreu era profano para o grego. E tudo aquilo que era sagrado para o grego era profano para o judeu. E agora nós vamos pensar, agora em pleno século XXI. Nós estamos falando de antes de Cristo, agora nós vamos vir aqui para o século XXI. A nossa consciência da lógica hoje valoriza o quê? Exatamente o conceito helenístico, da racionalidade, da matéria. Então, aquele que está dentro dessa consciência, dessa racionalidade, dessa filosofia, acha que tudo isso que a gente está falando aqui estão viajando. E quem está dentro dessa consciência elevada que a cabala, que a espiritualidade traz para nós, pensa, puxa, tudo que eles estão falando e estão valorizando é uma lógica, que é a lógica da racionalidade, absolutamente ilógica, e não vai trazer nada para eles. Então, vejam como ainda é uma questão de ter dois mundos andando em paralelo,
E cada um de nós consegue fazer e ser esse fio condutor. Nós vamos acender as velas de Hanukkah. Quem vai fazer esse pavio acender a luz ou não acender a luz? Cada um, aqui, agora, no mundo físico. Cada um de nós tem a possibilidade de ser esse pavio que faz a união, porque a questão principal não é matar a materialidade, é transformar a materialidade em sagrado, através da nossa consciência, como fez Yosef, transformar o mundano em sagrado, transformar o físico perfeito em um físico sagrado e perfeito por ser sagrado, por ter a luz incorporada. Essa é a correção que nós temos que fazer. Não só hoje, não só nessa porção, não só em Hanukkah, mas em Hanukkah a gente tem essa abertura de possibilidade de materialização ainda maior, mas essa é a nossa missão eterna aqui na Terra. Sempre. Enquanto a gente estiver vivos, enquanto a gente estiver aqui, essa é a nossa missão.